Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, eu me chamo Maico e vamos dar início ao segundo quadro aí, ao segundo episódio desse quadrinho que a gente inventou aí, pra gente estar trocando ideia, que é o Conversa e Trabalha. Como você sabe, que você que é inscrito no canal, o que a gente vai fazer? A gente vai estar fazendo alguma coisa aqui na oficina e vamos trocar uma ideia a respeito de qualquer assunto aí, tá ok? Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Vou explicar mais uma vez. A gente vai estar fazendo um trabalho aqui. No caso hoje, eu estou fazendo umas laterais de um banco aqui para uma cliente, tá ok? E enquanto a gente vai fazer a fixação aqui, a gente vai trocar uma ideinha a respeito de algum assunto ligado à marcenaria, carpintaria, obra, qualquer assunto referente a esse nosso tipo de trabalho aí. Bacana? Bom, hoje o assunto que eu quero abordar, tá ok? É ética em obra ou ética em prestação de serviço, tá ok? Bom, antes deixa eu explicar o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô aqui, ó, com as peças do banco. Eu vou até pedir para você, depois que eu terminar o banco, eu vou lá no meu Instagram, eu vou estar postando a foto desse banco aqui concluído. Então tá aparecendo aqui embaixo o Instagram da Ideia Pavimente e também o meu Instagram, e você pode ver depois de concluído como que vai ficar. Mas a ideia é assim, ó. A parte de cima desse apoio do banco aqui, ó, ele tem um rebaixo que é um encaixe da madeira aqui, aqui na lateral também, aqui na lateral também. Então eu vou colocar uns parafusos aqui e cola para fixar esse lado, mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Bacana? Bom, pra gente já ir iniciando o assunto aí, você já deve ter passado por aquele tipo de situação. Eu tô colocando uma broca 12 aqui na parafusadeira, que é o suficiente para passar a cabeça do meu parafuso aqui. Bom, você que trabalha em obra, você já deve ter passado por esse tipo de situação. Por exemplo, imagine que você chegou numa obra para trabalhar e tá lá vamos chutar aí, não que eu tenha nada contra pintor, tá? Já aconteceu comigo, numa pessoa que não tem nada a ver com o tipo de trabalho, falar que, por exemplo, a madeira dessa mesa aqui no Itaúba, tá ok? O que acontece? Geralmente, a grande maioria, pelo menos aqui na minha região, o pessoal não costuma ter a ética de trabalho. Por exemplo, a pessoa às vezes nem sabe sobre o assunto e vai falando, dando opinião e denegrindo o trabalho dos outros. Ó, eu vou fazer um furo aqui e depois eu vou fazer um outro furo aqui que é só para escareio. Daí o que a pessoa faz? A pessoa entra, vai lá na obra e vai falar a respeito de algum assunto que ele não entende assim. E às vezes até o cliente está sabendo de alguma coisa ou suspeita de alguma coisa, só que o cliente não gosta desse tipo de situação, sabe? E o que eu quero falar a respeito disso? Bom, é o seguinte. Imagine que você entrou para fazer uma obra. Agora imagine se você entra e acha um monte de empecilho. O pedreiro aqui deixou fora de nível, o cara da tinta passou com a tinta onde não podia passar, o cara da cerâmica assentou a cerâmica fora de nível. Rapaz, geralmente o cliente já está mais ou menos por dentro disso daí, sabe? Você tem que pensar o seguinte, que você está indo lá para casa do cliente para facilitar a vida dele, resolver algum problema, sabe? Você vai ter que resolver algum problema para ele. Você não está indo lá porque o cliente é teu fã ou alguma coisa assim. Você tem que ir lá para resolver algum tipo de problema. Se fosse amigo, ele te convidaria para ir tomar cerveja e não para ir trabalhar, tá ok? Bom, eu escariei aqui agora, ó. Depois eu vou fazer um furo. Opa, peraí, deixa eu pegar a broca certa. Nessa primeira parte aqui, ó, aonde não pega a rosca no parafuso, que eu quero a rosca só no outro furo aqui. Então eu vou fazer o furo passante aqui na peça. Bom, daí retornando, deixa eu ver se eu me recordo do assunto. Então, seguinte. Daí você chega lá, por exemplo, você arruma, em vez de você estar facilitando a vida do cliente, você está arrumando um monte de problema para ele, sabe? E o que acontece? O cliente não é bobo, sabe? O pessoal que está pagando por um serviço não é bobo, não considere teu cliente um bobo, sabe? Você não tem necessidade nenhuma de chegar e ficar falando mal
ou do serviço de um ou do serviço de outro, sabe? Se você achou alguma coisa errada e, por exemplo, o profissional que está do teu lado, chega do lado dele, chega, ô amigo, será que tem como dar uma melhorada, alguma coisa assim? Será que você consegue fazer isso, aquilo? Bacana, você pode chegar num consenso e evitar esse tipo de confusão. Até se você acompanha o canal, você deve ter visto que eu tenho um vídeo de um pergolado completo aí, que eu falo mal a respeito do pedreiro. Só que o que acontece? Ali foi um caso atípico. Ali é a casa da minha namorada e a gente foi praticamente enganado por um pedreiro. Falando a respeito de um monte de coisa. Ele falou mal até do meu próprio trabalho, tá ok? Pra você ver o grau de ética que ele tinha. Então, o que vale a pena? Se você chegar numa obra, viu alguma coisa errada, se você não tem acesso a resolver esse problema, você chama o cliente e fala assim, ó. Bom, ó, eu não sei se eu vou conseguir resolver esse tipo de problema. Eu vou tentar fazer o possível. Aqui, ó, eu tô apoiando aqui e fazendo só a marcação para poder fazer o furo aqui na peça, ó. Tá ok? Bacana. Daí, você pode simplesmente chegar no cliente e fala com jeito, não tente colocar problema no serviço dos outros, porque você muitas vezes está com preguiça de resolver. Então, se você puder resolver, cara, você ganhou mais um cliente. E lembre sempre aquilo. Eu mesmo como cliente, ou você mesmo como cliente, você tem que imaginar o seguinte. Se você tiver, por exemplo, você chamou um determinado serviço lá, um rapaz para colocar um drywall, por exemplo. Tipo, o cliente tá lá, daí ele vai de repente, eu tô precisando de então na conversa entre amigos, ele, eu tô precisando de alguém para drywall, você tem alguém para indicar? Bom, eu tenho o Maicon lá, só que, cara, fala demais, arruma problema dos outros, não sei quem, não sei o que lá. Mas compensação eu tenho, vamos dar um nome aí, sei lá, eu tenho o Titinho, sei lá, o nome dele. Ele não faz tão bem quanto o Maicon, mas, por exemplo, ele chega, vem aqui, resolve o meu problema, não me fala nada, não me arruma problema nenhum, sabe? O problema, o cliente, ele está procurando resolver o problema e não arrumar o problema mais ainda, tá ok? Então, qual que é a ideia? Você, sempre quando for fazer, aqui, ó, eu fiz o pré-furo, daí o parafuso vai entrando, dando a rosca aqui, ó, tá ok? Então, quando você for entrar numa obra, ou é a primeira vez, ou até numa dessas você tem esse tipo de atitude, esse tipo de atitude não é nada legal. É assim, vou retornar mais uma vez falando, pode ser carteirado, alguma coisa assim. Eu já estou há um pouco mais de 27 anos trabalhando em obra, trabalhando com marcenaria. Já vi de tudo, já briguei com pedreiro, já briguei com pintor, já briguei com encanador, já briguei com instalador de spa. Hoje em dia, eu evito ao máximo esse tipo de problema, que o cliente não quer mais esse tipo de problema. Às vezes você chega na casa de um cliente e você vê, a cerâmica deveria ter uma caída para o ralo, você pode ver, mas guarda aquilo para você. Você acha que o cliente, por exemplo, não viu? Você vai ficar falando para o cliente? Então, guarda às vezes alguma coisa para você, que o cliente vai lembrar de você com aquele cara que vem, resolve o meu problema e não me arruma mais problema. Entendeu? Que nem aquela situação do vídeo do pergolado, acho que eu vou até deixar aqui para vocês. Tá? Em determinado ponto, ali eu já tinha perdido as estribeiras, com a quantidade de erro, de cagada, não sei qual que é a palavra a usar ali, sabe? A gente caiu numa tremenda enganação, a gente tinha visto um outro trabalho, também era enganação dele, e acabamos caindo nesse tipo de problema. Então, você, por exemplo, se você é cliente, busca pelo profissional ali que trabalha na dele, às vezes ele não pode ser 100%, assim, mas ele não vai te arrumar problema, ele consegue resolver o teu problema sem te arrumar outro problema, sabe? Vamos supor, você vai fazer um trabalho de pergolado. Pergolado, não existe faculdade para pergolado, até hoje eu não sei, curso na UFPR de instalador de pergolado. Então cada um tem seu jeito. Já aconteceu comigo de um cliente não fechar comigo devido ao preço, mas me ligar e perguntar, o que você achou do trabalho? Cara, é um pergolado. Eu não vou falar para o cliente se deu problema ou não deu problema. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Não existe uma regra fixa assim para fazer esse tipo de trabalho. Então é isso que você tem que colocar mais ou menos em mente. E quando você coloca isso em mente, você começa
a dormir melhor, começa a descansar melhor, consegue viver, consegue ter mais trabalho, cliente um indicando para o outro e assim por diante. Então é bem bacana você pegar e começar a ter esse tipo de ética em obra. Eu já vi situação da peãozada entrar no soco em obra. Às vezes a gente vê, sabe? Obra é bem complicado. Então, se você manter esse tipo de situação, esse tipo de ideia na cabeça, então você não vai ter problema. Aqui, ó, agora eu vou passar um pouquinho de cola. Passei cola aqui. Vou dar uma leve espalhada. Tá ok? Aqui. Daí aqui é como eu estou parafusando em ângulo, a hora que eu for apertar o parafuso é capaz dela empurrar para o lado. Então eu vou colocar um fixador de ângulo aqui, ó. Que daí eu seguro a peça e só coloco o parafuso, tá ok? Eu trabalhei há uns 8 anos atrás, eu ainda não tinha desenvolvido essa, vamos supor, essa técnica assim de trabalho. Eu trabalhei com um cliente que ele me ensinou bastante. Era um cliente que ele era dono de uma construtora. E, como a gente fala na obra, o bicho é macaco velho, é bicho safo de obra. E ele me ensinou bastante coisa a respeito disso. E se você levar bem a fio o que eu estou pensando, essa minha linha de raciocínio assim, você vai conseguir entender bem como vai ficar leve a tua vida e o tanto de trabalho que vai te agregar, sabe? Esses tempos atrás, eu fiz uma escada. Aqui apertei o parafuso, ótimo. Agora eu vou apertar o outro parafuso ali. Eu fiz uma escada para um cliente e é assim, eu sei que se mexer com madeireira é complicado, vai arrumar muito problema. E a madeira estava com a umidade interna, eu verifiquei no meu medidor de umidade aqui, ó. A umidade dela estava bem estável, a parte externa. Só que a parte interna dela estava instável. E o que aconteceu com essa escada? Ela trabalhou horrores, empenou, encanou e tudo mais. Eu poderia muito bem ter feito o seguinte: o problema é da madeireira. Você não comprou a madeira comigo, não fui eu que vendi a madeira. E você corre lá com a madeireira e tenta resolver. A hora que você resolveu, vem e instala de volta a escada. Pronto, a madeira não é minha mesmo, né? É isso que poderia ter feito. Porém, o que é o correto? O correto é você tentar resolver o problema do cliente e não arrumar mais problema. O que eu fiz? Eu retornei nessa escada. Eu refiz todo o trabalho. Tive prejuízo? Tive prejuízo. Porém, eu sei que eu não deixei nada da minha parte para trás. E resolvi o problema do cliente. Ele tem a escada dele pronta, certinha, do jeito que ele esperava, bonitinha. Então, é esse tipo de coisa que te agrega você ter isso na tua mente. Bacana? Opa, esqueci de apertar aqui, ó. Então vamos apertar. Apertei. Deixa eu colocar o parafuso. Tá ok? Então, para encerrar mais ou menos o assunto aí, é assim, vai trabalhar em obra, coloca isso na tua cabeça, tenha ética no teu trabalho, não fale mal dos outros. Uma hora você pode precisar, às vezes, de uma indicação de um outro concorrente, alguma coisa assim. Não tenha medo de falar o que você vai fazer, não tenha medo de colocar suas dúvidas. Simplesmente, se você, às vezes, tem alguma dúvida, às vezes pergunta para o cliente, às vezes você não sabe, você pode chegar e perguntar. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, que temos um monte de gente aí no YouTube que a gente pode estar conversando, trocando ideia, vendo vídeo. Questão de crescimento, só não caia nesse negócio que a gente chama de gentinha, tá ok? Deixa eu só arrumar a luz aqui. Bom, não sei porquê, eu acho que faltou energia ali naquela outra tomada. Mas enfim, para a gente ir concluindo,
Vamos colocar isso na tua mente. Vamos trabalhar certinho, cada um trabalha na sua, o pintor trabalha na dele, cada um vai se ajudando. Se o pintor precisar de algum auxílio, você consegue ajudar a fazer tal coisa que pode me facilitar, abra o teu leque. Permita você ajudar ele, você vai agregar um monte de coisa para você, ele também vai agregar um monte de coisa. Pode ser que um dia ele esteja numa outra obra, ele vai te arrumar um outro trabalho. Pode ser que ele, eu precisava fazer, ele está conversando com o cliente, e o cliente, nossa, eu precisava fazer um móvel, eu precisava fazer um deck, um pergolado. Ali que você vai indicar alguém, ali que você vai fechar bastante coisa e vai criar um network bem legal. Bacana? Então, esse foi mais um bate-papo aí descontraído a respeito de ética mesmo. Então, respeite o teu companheiro de trabalho, o teu companheiro de obra, respeite outro profissional, respeite a dificuldade de todo mundo, tá ok? E não jogue esse tipo de problema para o cliente, que o cliente não tem nada a ver com isso, beleza? E vou pedir para você, aqui a primeira parte está parafusada, bacana. Depois eu vou parafusar a outra aqui em cima, tá ok? Daí eu parafuso aqui, deu uma fechadinha. Parafuso aqui. E para você que ficou curioso, quer ver, em breve eu estou postando esse banco aqui totalmente pronto no Instagram. Você pode estar dando uma olhada lá. Se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve aí, larga aquele joinha, ajuda a gente bastante a continuar postando conteúdo. Como você percebeu, eu estou tentando postar 2 vídeos por semana, um com essa temática aqui, que a gente vai sempre conversar, trocar uma ideia, e outra obra ou algum projeto aqui dentro da marcenaria e assim por diante, tá ok? Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Ideia Pavimente, também o meu Instagram, e vou dar uma sugestão também. O Gabriel, que trabalha comigo, que é o meu grande parceiro de trabalho aí, também montou um Instagram. Eu também vou estar deixando o Instagram dele aqui. Segue ele lá, cara, ele vai estar postando, ele que está mais em obra do que eu, ele vai estar postando obra direto, dando uma boa atualizada em você, ou que se tiver de curiosidade, bacana. É um menino que é belo do profissional, esse sim também tem bastante ética de obra, aprendeu tudo a respeito. E até o próximo vídeo. Só um recadinho, se você quiser dar uma força pro canal, aqui embaixo tem nossa lojinha lá no Mercado Livre, onde tem os produtinhos que você pode estar comprando, beleza? Um grande abraço e falou!